Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro, informação exclusiva. O Galo vai ter direito a 103 milhões de reais da Brax por um contrato para exploração das placas de publicidade no Campeonato Brasileiro entre os anos de 2025 a 2029, todas as partidas do Atlético como mandante. Só a título de comparação, para essa temporada o Atlético vai embolsar 7 milhões de reais com as vendas das placas de publicidade nos seus jogos como mandante durante o Brasileiro. A partir do ano que vem, esse valor salta para 20,6 milhões de reais. Estou dividindo os 103 milhões por um contrato de 5 anos. Importante lembrar também que o Galo vai faturar mais do que o São Paulo, que havia fechado acordo com a Brax no início dessa temporada e vai ter direito a 18 milhões de reais. Se os 20 milhões e 600 mil são muito melhores para o Galo do que nessa temporada, ainda ficam bem abaixo dos 48 milhões de reais a que vai ter direito o Corinthians e dos 66 milhões de reais obtidos pelo Flamengo. Nicola, alguma notícia do meu Galo? Então, Luiz, eu estava contando com exclusividade hoje que o Atlético fechou com a Brax um contrato bem legal de 20 milhões e 600 mil reais. E aí, só a título de comparação, o Atlético vai receber mais com a venda das placas de publicidade para os jogos dentro de casa no Brasileiro, são só 19 jogos por ano, ele vai receber mais dessas placas do que do patrocínio Master. O patrocínio Master vai garantir um valor fixo ao Galo de 18 milhões de reais por ano. Se tudo correr muito bem, o Atlético pode chegar com o patrocínio Master a 25 milhões de reais. Mas aí uma série de metas precisariam ser batidas, enfim. A verdade é que a renovação do contrato feita com a Betano, por parte dos dirigentes do Galo, foi muito ruim, bem abaixo de todos os outros clubes que estão renovando. Cola, aqui Breno, Galo doido, sabe de alguma contratação do Atlético? Breno, confesso para você que depois da tratativa com o Palácios, que não avançou lá no Atlético Nacional, não consegui apurar nenhum outro novo nome. Embora existam carências no elenco do Atlético, né, especialmente para esse jogador de lado de campo, você perde o Pavon, assim, detalhe, né? Você perde o Pavon e corre o risco de negociar o Vargas. Se bem que esse risco seria, acho, muito bacana. Mandando mensagem para o André Cury, hoje de manhã eu procurei o André para saber se tinha alguma chance de o Vargas ir para o Fortaleza. Fechou o Vargas no Fortaleza. Ver se a gente traz alguma. Se Paulinho sair do Galo, o Gabigol pode vir. Leandro, seria uma reposição interessante, com estilos de jogo diferentes, mas, cara, o Gabigol seria o Gabigol é titular em todos os clubes do Brasil. O Gabigol é titular no Palmeiras? Muito. O Gabigol é titular no Corinthians? Muito. O Gabigol é titular no Galo? Muito. O Gabigol só não é titular no Flamengo do Tite, porque talvez até com outro técnico o Gabigol seria titular. Só é importante lembrar que para o Flamengo vender o Gabigol para um clube brasileiro é algo que dificilmente vai acontecer, porque os caras do Flamengo sabem que o Gabigol tem grande chance de ir para outro clube e arrebentar, porque o cara vai estar engasgado com o Marcos Braz, com o Bruno Spindel, com o Landim, vai querer voar em campo, tá? É por isso que para o Atlético, para o Palmeiras e para o Corinthians só vai haver alguma chance de fechar com o Gabigol, se é que essa chance existe, para 2025. Aí você oferece um caminhão de dinheiro para o cara e tenta fazer um pré-contrato, tá? Fúvio Coelho, não parece o perfil dos jogadores do Galo, mas será que estão boicotando o Felipão? Tamo junto. Fúvio, eu acho que pode existir contestação de alguns, especialmente daqueles que são menos aproveitados, né? Caras que são um pouco utilizados e tal. Mas eu acho que é pior do que isso, cara. Eu acho que passa muito pela falta de capacidade do Felipão de organizar o time no dia a dia. O que a gente assiste do Atlético hoje não é um time mal treinado, é um time que coletivamente se comporta mal. As respostas são, em geral, muito mais individuais do que coletivas. Tá, Fulvio? E aí é falta de treino, né? Então, assim, o Atlético tem uma semana de treino. Você acha que o time vai melhorar? Não melhora. Ele fica estagnado ou regride, porque não há um técnico por trás do dia a dia para perceber erros, para desenvolver ações coletivas, enfim, essa é a percepção que eu tenho, tá? Já soube de jogador que reclama porque só tem mini coletivo, que não tem treino tático, mas isso também deve passar muito pelo fato desse cara talvez não ter tantas oportunidades. Breno Marques, Nicola Hulk sentaria no banco para o Gabigol? Não. Para algum jogador do Brasil? Não.
Eu acho que você tem Gabigol e Hulk, você tem que pôr obrigatoriamente os dois para jogarem juntos. Não há nenhuma condição de você ter um dos dois e ter os dois e deixar um no banco. E se eu tenho os dois, eu ponho o Hulk. Eu ponho o Hulk, cara. Eu acho que o Hulk, assim, pensando a médio e longo prazo, é melhor você ter o Gabigol. Porque o Gabigol tem 27 anos, mais jovem e tal, mas o Hulk entrega demais. Vai para o ímpar. Eu e o Breno Marques. Vamos fazer uma pelada agora à noite, né? Time de jogador de futebol. Eu ganhei, eu pego o Hulk para jogar comigo hoje à noite. E deixo o Gabigol para você. Se o Gabigol, se o Hulk pega banco para algum jogador no Brasil. Ah, cara, eu acho que era mais fácil você colocar o Hulk para jogar com esse eventualmente jogador muito acima da média do que o contrário. E qual explica sobre o novo aporte financeiro da SAF do Galo? Matheus Soares. Matheus, o Daniel Vorcaro, que é um empresário muito bem sucedido, ligado a um banco, ele já tinha 8% das ações do Galo. E ele decidiu comprar mais ações. E se dispôs a colocar 200 milhões de reais de aporte na SAF do Atlético. Na última segunda-feira, o Conselho Deliberativo se reuniu para debater sobre esse aporte. Foi aprovado o aporte. A partir da entrada desse capital, houve uma redivisão dos percentuais da SAF. O Rafael e o Rubens Menin, que tinham 49%, caíram para 41%. O Ricardo Guimarães perdeu 1,5%. E o Vorcaro, que tinha 8%, passou a ter 20%. Ele ganhou 12% das ações com os 200 milhões de reais. Por que esse negócio é bom para o Galo? Porque o Atlético tem mais uma boa quantidade de dinheiro para quitar dívidas e para contratar jogadores. A prioridade é quitar dívida. Nicola, mas por que quitar tanta dívida? Pessoal, o Atlético chegou a ter, em um ano, um custo de 180 milhões de reais com juros da dívida. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o Atlético, em determinado ano, gastou, apenas para não ver a sua dívida aumentar, 180 milhões de reais. Imagina que você deve para o banco 3 mil reais. Além de pagar os 3 mil reais, você tem que pagar o juro desses 3 mil reais. Quando o exemplo é de um time de futebol, em que a dívida não é de 3 mil reais, mas é de 1 bilhão de reais, você passa a ter um juro da dívida astronômico. E o Atlético chegou a ter um ano em que ele gastou 180 milhões de reais apenas com o juro da dívida. Se a gente dividisse 180 por 12, dava para falar que o Atlético teria mais ou menos 16 milhões de reais por mês de folha salarial para melhorar seu elenco se não tivesse esses juros da dívida. Então, com esse aporte novo, o Atlético pretende diminuir ainda mais as suas dívidas, especialmente bancárias e aquelas mais emergenciais, para ter um fluxo de caixa um pouco mais tranquilo e, eventualmente, sobrando grana, vai contratar jogador também, tá? 4Rs vão comprar o Atlético inevitavelmente, na sua opinião? Já compraram, né? Aí não são nem os 4. Era o Rafael Menin, os Rubens Menin, o Ricardo Guimarães e o Renato Salvador. O Renato Salvador já nem tem mais participação. Então, que era 4Rs, virou 3. Embora o Ricardo Guimarães com 6% das ações, hoje o Atlético tem como principais donos o Rafael e o Rubens Menin, que são os construtores da MRV, que são os responsáveis pela Rádio Tatiaia, que são os donos do Banco Inter. O pai e o filho, eles têm muito dinheiro. Tem uma capacidade financeira astronômica, tá? Eles, por exemplo, colocam a Leila Pereira no chinelo. Então é isso aí, torcedor atleticano, né? O Galo aí com mais um aporte financeiro, né? O Galo vai receber mais um dinheiro aí para continuar, né? Montando seu elenco forte, deixando cada vez mais forte. E também, né? O Galo aí assinando um contrato sobre as suas placas de publicidade, né? Então o Galo aí vai receber um bom dinheiro nessa temporada, né? Eu espero aí que seja muito bem usado para manter um elenco muito forte. Sobre o que foi perguntado aí na live do Nicola, né? Se talvez com a saída do Paulinho, né? A venda do Paulinho, se o Galo poderia investir no Gabigol, né? Que está sendo noticiado aí que não vai renovar seu contrato, né? Com a equipe do Flamengo. Eu acho que seria muito interessante, hein? Por mais que muita gente pode odiar o Gabigol, mas é um ótimo jogador, né? Eu acho que cairia muito bem na equipe do Galo, né? E seria interessante ver ali até uma dupla com o Hulk mesmo. E se tivesse condições, né? Tivesse viável para o Atlético, por que não um trio de ataque muito ótimo ofensivamente com Hulk, Paulinho e Gabigol. Aí seria difícil parar o nosso galão, hein?
Então o que você acha disso aí, torcedor? Deixa aí nos comentários. Vamos discutir aí sobre uma possível vinda de Gabigol para o Galo. Como é que seria recebido esse jogador aqui na equipe?